Vamos lá, movimento circular uniforme. Primeiro, uma relação matemática entre o ângulo em radiano, a distância percorrida e o raio da circunferência. Imagina que uma partícula sai da posição A e chega até a posição B. Ela vai percorrer uma distância que eu estou chamando de ΔS, o raio da circunferência é R e ela vai percorrer um ângulo aqui, θ. A relação entre essas medidas, θ é o comprimento do arco, ΔS, dividido pelo raio da circunferência. Essa relação vocês aprendem em matemática, em trigonometria. O ângulo θ em radiano e o comprimento e o raio pode ser em metro, ambos, ou pode ser em centímetro. A relação entre radiano e grau. Todo mundo sabe que π radiano equivale a 180 graus, é meia volta. Ou 2π radianos equivale a 360 graus. Então, quando você precisar transformar radiano em grau, grau em radiano, você pode partir daqui. π é igual a 180, quer transformar, por exemplo, 30 graus em radiano, coloca 30 aqui, e descobre quanto que é em radiano fazendo uma regrinha de 3 simples. O movimento circular uniforme, a trajetória vai ser circular, e uniforme é porque a velocidade escalar é constante, o módulo da velocidade é constante. Esse é um movimento periódico, ou seja, ele se repete em intervalos de tempos iguais. A gente tem aqui nos movimentos periódicos frequência e período. Bom, frequência é o número de eventos que acontecem em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, a frequência que eu vou para a praia é 2 vezes ao ano. É o número de eventos pelo tempo. A frequência que eu vou ao clube é 3 vezes por semana. É uma unidade de frequência. A frequência aqui para a gente é o número de voltas completas que o objeto dá, dividido pelo tempo. Então, frequência, número de voltas dividido pelo tempo. A unidade mais usada para frequência é Hertz. Para a frequência estar em Hertz, o tempo tem que estar em segundos. Então, o objeto, por exemplo, ele dá 10 voltas completas em 2 segundos. 10 dividido por 2, 5 Hz. Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo, voltas por segundo. O tempo estando em segundos, a frequência sai em Hertz, ou rotações por segundo, dá no mesmo. Pode acontecer também de o tempo estar em minuto, aí a frequência ela sai em rotações por minuto, RPM, rotações por minuto. São as duas unidades de frequência que a gente costuma usar bastante. Hertz, que é quando o tempo está em segundos, e rotações por minuto, que é quando o tempo está em minuto. A transformação de uma para outra. Quando você tem frequência em rotações por minuto e quer transformar para rotações por segundo, ou seja, Hertz, você divide por 60. Quando está em Hertz e você quer passar para rotações por minuto, você multiplica por 60. Então é conveniente, em muitas situações, a gente transformar para Hertz. Hertz é a unidade do sistema internacional para frequência. E o que é período? Período é tempo. Período a gente vai simbolizar pela letra T maiúsculo. Período é o tempo para dar uma volta completa. O tempo que um carrossel demora para dar uma volta completa é o período. Normalmente o período a gente fala em segundos. Tá? Quando a frequência está em Hertz, o período sai em segundos. Mas o período pode ser em minutos também, se a frequência estiver em rotações por minuto. Período pode ser em dias, anos, período é unidade de tempo. O período de rotação da Terra é um dia, ou 24 horas. Período de translação da Terra é um ano, ou 365 dias. Então, é unidade de tempo. Período é o inverso da frequência. Um é o inverso do outro. Então, se a gente tem a frequência, a gente acha o período. Se a gente tem o período, a gente acha a frequência. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. A gente pode trocar aqui esses dois. Eu posso passar o F multiplicando, o T dividindo. A gente tem que a frequência é o inverso do período. Então, um é o inverso do outro. Vamos imaginar que a gente tem um disco, por exemplo, um disco de vinil, que está girando em movimento circular uniforme aqui no sentido anti-horário.
Eu vou marcar dois pontos nesse disco. Um ponto A que está aqui entre o centro e a periferia, está aqui no meio. E um outro ponto B que está aqui na periferia desse disco. Depois de um certo intervalo de tempo, o disco está girando, o ponto A e o ponto B eles vão mudar de posição. O A vai lá para cima, que eu estou chamando de A', e o B vai lá para cima, que eu estou chamando de B'. Então, depois de, sei lá, um segundo de rotação, o A veio para cá, percorreu uma distância ΔSA. O B veio para cá, percorreu uma distância ΔSB. O ângulo percorrido por ambos foi θ. Tanto o A quanto o B, eles percorreram o mesmo ângulo θ, mas eles percorreram distâncias diferentes. Perceba que a distância do A é pequenininha. Agora, a distância do B é maior. Primeiro, vamos falar da velocidade escalar linear, que a gente está acostumado. Velocidade, a gente sabe que é ΔS dividido por ΔT. A gente aprende isso aí em cinemática. Vamos escrever a equação para a velocidade linear pensando numa volta completa. Bom, quando o objeto dá uma volta completa, a distância que ele vai percorrer, o ΔS que ele vai percorrer, é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência lá na matemática é 2πr. Então, o ΔS para uma volta completa é 2π vezes r. E o tempo de uma volta completa é o que eu acabei de falar, o período. O período é o tempo de uma volta completa. Então está aqui, essa é uma equação de velocidade linear. 2πr dividido pelo período. A gente pode usar muito essa equação. Ou eu posso escrever ela em função da frequência ao invés do período. Bom, se você observar aqui, a período é o inverso da frequência. Se a gente colocar aqui no lugar do período 1 dividido por f, o f vai lá para cima, a gente multiplica pelo inverso, e a gente tem essa equação da velocidade linear dependendo da frequência, essa dependendo do período. Então é a mesma equação. Uma depende do período, a outra depende da frequência. Se você tiver a frequência, usa essa. Se você tiver o período, usa essa. Bom, se a gente analisar o raio do B, que é a distância do centro desse disco até a superfície aqui do disco, que é onde está o ponto B, ele é maior do que o raio do A, que é aqui o centro até a posição do A. Perceba que a velocidade linear depende do raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. O raio do B ele é maior do que o raio do A. Então, a velocidade linear do B é maior que a velocidade linear do A. Você pode perceber isso facilmente também, porque o B ele vai percorrer uma distância maior do que o A. O A percorre uma distância pequena, o B percorre uma distância grande no mesmo intervalo de tempo. E então, se o B percorre uma distância maior no mesmo tempo, é porque ele é mais rápido. Então, a velocidade linear do B é maior que a velocidade linear do A. Por exemplo, vamos imaginar o planeta Terra. A gente tem aqui o pontilhado, a linha do Equador. Eu vou marcar dois pontos. Eu vou marcar um ponto 1 na linha do Equador e um outro ponto lá para cima, ponto 2. A distância que esses pontos estão do eixo da Terra, que esse daqui, o pontilhado, são diferentes. O ponto 1 está a uma distância do eixo da Terra, que é o próprio raio da Terra, que eu chamei de R1. O ponto 2 está a uma distância do eixo da Terra, R2, que é muito menor do que o R1. Ou seja, a velocidade linear de um ponto da superfície da linha do Equador é maior do que qualquer outro ponto da posição da Terra. A velocidade 1 é maior que a velocidade de 2 ou em qualquer outra região da superfície da Terra. A gente tem uma aplicação muito interessante nessa situação, que é no lançamento de foguetes. Quando você vai lançar um foguete, você tem que fazer com que ele saia com uma grande velocidade linear suficiente para entrar em órbita. Então, quando ele sai aqui da linha do Equador, ele já sai com uma velocidade grande, que é a velocidade de própria rotação da Terra. Então, é muito mais fácil você lançar um foguete da linha do Equador, porque você vai gastar menos combustível para que o foguete atinja a velocidade suficiente para entrar em órbita. Em qualquer outra posição do planeta Terra, você tem que gastar mais combustível para fazer ele entrar em órbita. Então é vantajoso você construir uma base de lançamento de foguetes na linha do Equador.
Uma outra velocidade que eu vou falar agora é a velocidade angular. Velocidade angular a gente simboliza pela letra ômega. Parece W, mas na realidade a gente é ômega essa letra. O nome já diz, velocidade angular está relacionando a variação do ângulo com o tempo. Então a velocidade angular é a variação do ângulo θ dividido pelo tempo. Velocidade linear, escalar, é a variação do espaço dividido pelo tempo. Então agora a gente vai analisar como que o ângulo varia com o tempo. Bom, a variação do ângulo em uma volta completa é 360 graus, ou 2π radiano. E o tempo de uma volta completa é o período. Então a gente escreve aqui a equação da velocidade angular. Em uma volta completa, a variação do ângulo é 2π radiano, que é equivalente a 360 graus, e o tempo de uma volta completa é a própria definição do período. Então aqui, uma equação da velocidade angular, 2π dividido pelo período. Da mesma forma, eu posso escrever essa equação, ao invés de depender do período, eu posso escrever ela dependendo da frequência. Então, o período ao inverso da frequência, a gente fica com essa outra equação, 2π vezes a frequência. Então, elas são parecidas, a equação da velocidade linear com a equação da velocidade angular. A diferença é que aqui a gente não tem o R, a velocidade angular não tem o R. Bom, analisando aqui o ponto A e o ponto B, nesse deslocamento de A até a linha, de B até B', a gente percebe que eles percorreram o mesmo ângulo θ. Por exemplo, vamos imaginar que é 30 graus aqui. Tanto A quanto B percorreram o mesmo ângulo de 30 graus. Então, a velocidade angular, tanto do A quanto do B, é igual, não depende do raio, assim como a velocidade linear depende. A angular, tanto do A quanto do B, é igual. Vamos analisar aqui da Terra, ponto 1 e o ponto 2. Depois que a Terra dá uma volta completa, percorreu 360 graus, o ponto 1 e o ponto 2 vão continuar nessa mesma posição. Ou seja, eles percorrem o mesmo ângulo, 360 graus, que é 2π, em um mesmo intervalo de tempo. Então, eles têm a mesma velocidade angular, esses pontos aí, 1 e 2. Então, está aqui, são várias equações. Velocidade linear a gente pode escrever em função do período, em função da frequência. Velocidade angular, da mesma forma, a gente escreve em função do período ou em função da frequência. E a gente tem uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é V igual a ômega vezes R. Vamos fazer um exemplo. Um parque de diversões, uma roda gigante gira com velocidade angular constante e descreve uma volta a cada minuto. Olha essa informação. Uma volta completa em 1 minuto. Isso é o período, é o tempo de uma volta completa, é 1 minuto. Uma criança sentada em um dos bancos da roda dista 10 metros do seu centro. Então, esse é o raio da circunferência que a criança faz na roda gigante. Determine a velocidade linear da criança em metros por segundo. Bom, vamos lá. Como eu tenho o período, eu vou usar essa equação. 2πr dividido pelo período. O 2 é 2, o π, vamos colocar 3, o problema falou para a gente arredondar. O raio é a distância da pessoa até o centro da roda gigante, que falou no enunciado que é 10 metros. Agora, se eu quero a velocidade em metros por segundo, igual pediu aqui no enunciado, eu não vou colocar o tempo, o período, em minutos. Eu tenho que passar o tempo para segundos. 1 minuto, 60 segundos. Assim eu vou achar a velocidade em metros por segundo. Então aqui em cima dá 60 dividido por 60, 1 metro por segundo. Então é a velocidade linear dessa criança na roda gigante. Aceleração no movimento circular uniforme. Cuidado, porque a gente tem o costume de achar que o movimento é uniforme e não tem aceleração. A gente tem aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. A gente vai ter uma aula de componentes da aceleração vetorial, que eu vou falar em detalhes sobre isso. A gente não tem nada de aceleração tangencial aqui, mas todo movimento circular, a gente tem uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. É uma aceleração, o nome já diz, aponta para o centro da circunferência. Essa aceleração centrípeta ela é responsável por variar a direção da velocidade. Vamos pegar algumas
posições aí, vamos imaginar nessa roda gigante, eu marco algumas posições. Aqui eu peguei a velocidade, tangente à trajetória, aponta no sentido do movimento, está aqui nessa outra posição e nessa outra. Perceba que o movimento é uniforme. Isso significa que a velocidade escalar é constante. Então, se essa roda gigante está girando, por exemplo, igual ao anterior, 1 metro por segundo, é sempre 1 metro por segundo. O comprimento desse vetor é proporcional ao seu módulo. É sempre o mesmo comprimento. Perceba que não tem nenhum maior do que o outro aí. É sempre o mesmo tamanho do vetor. E é 1 metro por segundo. Tá? Mas a direção e o sentido desse vetor mudam. Aqui é quase horizontal, aponta quase para a esquerda. Aqui ele é meio inclinado. Aqui ele é meio na diagonal também. Então a direção e o sentido desse vetor estão mudando por conta da trajetória curva. Quem faz isso é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela vai apontar para o centro da circunferência. Então, em qualquer posição que eu pegar, ó, ela vai apontar aqui para o centro da circunferência, sempre apontando para o centro. A centrípeta ela vai formar um ângulo reto com a velocidade vetorial, ela é sempre perpendicular à velocidade vetorial. Equação da aceleração centrípeta. A gente pode escrever a aceleração centrípeta de duas formas. A equação que a gente mais usa é essa daqui, em função da velocidade escalar. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A gente pode escrever a aceleração centrípeta também em função da velocidade angular, ômega ao quadrado vezes r. Se eu pegar essa equação da velocidade, da aceleração dependendo da velocidade escalar, aceleração centrípeta, v quadrado dividido pelo raio. Eu posso colocar aqui no lugar do v, eu posso colocar ômega vezes o raio. Como está ao quadrado, os dois ficam ao quadrado, dividido pelo raio, a gente pode cancelar aqui r ao quadrado em cima com r de baixo, a gente fica com a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes o raio. Está aqui. Então são duas equações, uma depende da velocidade linear, que é a que a gente mais usa, v quadrado dividido pelo raio, e outra depende da velocidade angular, ômega ao quadrado vezes o raio. Exemplo, considere um modelo atômico em que um elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular uniforme com velocidade de módulo 2 vezes 10 a sexta metros por segundo e raio de órbita de 5×10 a menos 11 metros. Determine o módulo da velocidade angular do elétron. São três perguntas, período e aceleração. Então vamos lá. Módulo da velocidade angular. Velocidade angular é o ômega. A pergunta do problema é o ômega, velocidade angular. Como a gente tem a velocidade linear e a gente tem o raio, é só aplicar a relação entre a linear e a angular, v igual a ômega r. A velocidade linear, o enunciado falou que é 2 vezes 10 a sexta. O raio da órbita do elétron é 5×10 a menos 11. Passa esse 5×10 a menos 11 dividindo. Vamos fazer a conta. 2 dividido por 5 dá 0,4. E agora? Agora a gente subtrai os expoentes. Quando você divide potência de 10, você faz o expoente de cima menos o de baixo. O de cima é 6, menos o de baixo, que é menos 11. Então tem um joguinho de sinal aqui, fica 6 mais 11, que é 17. Esse é o expoente, então. Anda uma casa com a vírgula para a direita, vai diminuir uma unidade, fica 16. Então essa é a velocidade angular. 4 vezes 10 é 16, unidade radianos por segundo. Letra B, o período orbital do elétron. Vamos lá, período. Eu vou escrever essa equação. Poderia resolver de outra forma, poderia escrever a equação da velocidade angular, 2π dividido pelo período, eu chegaria no mesmo resultado. Velocidade 2πr dividido pelo período. Eu tenho a velocidade, que é 2 10 a sexta, o π ele pediu para usar 3, o raio a gente sabe, só falta o período. Multiplicando tudo aqui em cima, 30 10 a menos 11, eu troquei aqui, passei o t multiplicando, 2 vezes 10 a sexta dividindo, 30 dividido por 2, 15. Da mesma forma, a gente vai subtrair o expoente de cima do de baixo. O de cima é menos 11, menos o de baixo, que é 6, menos 11, menos 6, menos 17.
Você pode andar uma casa com a vírgula aqui, a vírgula está aqui, né? 15,0, anda uma para cá, vai aumentar uma unidade o expoente. Vai para menos 16. Menos 16 é maior que menos 17, aumentou uma unidade. Então esse é o período, esse é o tempo de uma volta completa do elétron em torno do núcleo. E a letra C, a aceleração do elétron. Aceleração no movimento circular uniforme é aceleração centrípeta. V² dividido pelo raio. O V, 2 vezes 10 a sexta ao quadrado, dividido pelo raio. Aqui a gente vai levar o 2 ao quadrado e o expoente a gente multiplica 6 vezes 2. O expoente vai dar 12. 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 5 dá 0,8. Olha a potência de 10, você vai conservar a base 10 e subtrair os expoentes. Expoente de cima menos o de baixo. Então, o de cima é 12, menos o de baixo, que é menos 11. Vai ter um joguinho de sinal, vai somar 12 mais 11, 23. A gente pode andar uma casa com a vírgula aqui para a direita. Vai diminuir uma unidade aqui o expoente, fica 22. 8 vezes 10, 22 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração centrípeta do elétron. Acoplamento de polias. Bom, a gente tem 3 tipos de acoplamento de polias. Esses 2 primeiros que eu vou mostrar para vocês, eles são equivalentes. Quando a gente tem 2 engrenagens, 2 polias em contato direto um com o outro, ou quando a gente tem 2 polias ligadas por uma correia, a análise é praticamente a mesma. A diferença fundamental é o sentido de rotação. Quando as polias estão em contato direto um com o outro, elas giram em sentidos contrários. Uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Quando elas estão ligadas por uma correia, como se fosse catraca e coroa de uma bicicleta, elas giram no mesmo sentido. Por exemplo, aqui ó, no sentido horário. Então, basicamente, essa é a diferença. Bom, para a gente analisar esse problema, vamos imaginar uma situação, um ponto que está aqui em contato com as 2 engrenagens nessa posição. Esse ponto comum das 2 engrenagens, ele tem que ter a mesma velocidade linear nesse ponto, porque não tem escorregamento entre as engrenagens. Então não pode ter escorregamento entre as 2 engrenagens aqui, porque senão você vai ter o desgaste desses dentes aqui, né? Você tem as engrenagens patinando, você vai estragar a transmissão. Então a condição de não escorregamento é que a velocidade linear na superfície dessas 2 engrenagens, a maior e a menor, seja igual. Essa é a chave para a gente analisar esse tipo de problema. A condição de não escorregamento. No contato das 2, elas têm que ter a mesma velocidade linear para que não escorregue. Então, a velocidade linear na superfície da polia menor é igual à velocidade linear da superfície da polia maior. Isso é o principal desse tipo de acoplamento de polias. Isso tem que saber. Agora, se a gente imaginar um ponto aqui da corrente, imaginar que é a catraca e a coroa de uma bicicleta ligados pela corrente. Então, a gente tem um ponto aqui da corrente vindo com uma certa velocidade, por exemplo, 1 metro por segundo. Está vindo, quando chega esse ponto na corrente aqui na coroa, ele tem que ter a mesma velocidade da coroa, de novo, para não ter escorregamento. Tá tudo, são dentes que estão se conectando aqui com a corrente, não tem como um ser mais rápido que o outro. Então, a gente tem a mesma velocidade linear da corrente e da coroa. Depois esse ponto chega aqui na catraca e novamente ele tem que ter a mesma velocidade linear da catraca para não escorregar. Então a corrente, a coroa e a catraca na superfície, elas têm todas a mesma velocidade linear. Então isso é a chave para você resolver esse tipo de problema quando você tem polias em contato ou ligadas por uma correia. A velocidade linear na superfície dessas polias são iguais. Condição de não escorregamento. Vamos analisar aqui o problema, mas isso é o principal. Posso escrever no lugar da velocidade linear 2πr vezes f para a polia A, que é igual a 2πr vezes f para a polia B. O 2π a gente cancela, está aparecendo aqui dos dois lados, a gente pode cancelar o 2π aqui. Vamos analisar a relação entre os raios e a relação entre as frequências. Eu passei o RB para cá dividindo, e eu passei o FA para lá dividindo. Bom, vamos analisar. Claramente a gente observa que o RA é pequeno e o RB é maior. Então o RA é pequeno, o RB é grande. Esse numerador aqui é pequeno.
esse denominador é grande. Isso é uma igualdade. Então, esse numerador tem que ser pequeno e esse denominador tem que ser grande. Então, a gente conclui aqui uma relação entre as frequências a partir da relação entre os raios. Se o RA é menor que o RB, o FB é menor que o FA. Ou seja, a polia menor ela tem uma frequência maior. A polia maior tem uma frequência menor. É uma relação inversa, inversamente proporcional da frequência com o raio. A polia que tem o maior raio tem a menor frequência. Então, por exemplo, vamos imaginar que o raio da B é o dobro do raio da A. Isso significa que a frequência da B é metade da frequência da A. Enquanto que a B dá uma volta completa, a A dá duas voltas completas. Então, a relação entre as frequências e o raio vai depender, né, da relação entre os raios. Se o raio da B é 10 vezes maior que o raio da A B ela vai dar, enquanto ela dá uma volta, a A vai dar 10 voltas. A A vai ter uma frequência 10 vezes maior do que a B, se o raio da B for 10 vezes maior que o raio da A. A mesma análise a gente faz aqui, né, da coroa e da catraca ligado pela corrente. Então, primeiro caso de acoplamento de polias, quando elas estão em contato ou ligadas por corrente, elas têm que ter a mesma velocidade linear no ponto da periferia. Essa é a condição de não ter escorregamento. Então, a frequência da A é maior que a frequência da B, por conta que o raio da A é menor que o raio da B. Se a frequência é maior, a velocidade angular também é maior. A velocidade angular é 2π vezes f. Só depende da frequência a velocidade angular. Então, se a frequência é maior, a velocidade angular também é maior. O período da A é menor. Isso significa que ela gasta menos tempo para dar uma volta completa, né? A B, que tem um raio maior, ela demora mais para dar uma volta completa. Tem uma frequência menor. Vamos ver agora o outro tipo de acoplamento, que é quando elas estão ligadas pelo mesmo eixo central. Então, a gente tem um eixo aqui que passa pelo centro da polia A e pelo centro da polia B. Nesse caso, elas giram no mesmo sentido. Se o conjunto está girando no sentido horário, todos giram no sentido horário. Um exemplo poderia ser a catraca e a roda de uma bicicleta. A catraca e a roda elas estão ligadas pelo mesmo eixo. Se a catraca dá uma volta, a roda dá uma volta. Agora vamos pensar dois pontos na periferia dessas duas polias, um ponto A e um ponto B, na superfície dessas duas polias. Vamos pensar que o conjunto vai dar uma volta completa. O A deu uma volta completa, o B deu uma volta completa. Depois de uma volta completa do conjunto, o A e o B vão estar aqui na mesma posição. Ou seja, eles percorreram o mesmo ângulo, que é 360 graus, 2π, em um mesmo intervalo de tempo. Então, nesse tipo de associação, elas têm a mesma velocidade angular. Tanto o ponto A quanto o ponto B percorreram o mesmo ângulo em um mesmo intervalo de tempo. É isso que é a velocidade angular, mede a variação do ângulo com o tempo. Então, ambos os pontos A e B percorreram 2π, que é 360 graus, em um mesmo intervalo de tempo. Então, essa é a chave para você resolver esse tipo de problema quando elas estão ligadas pelo mesmo eixo. A velocidade angular, tanto do ponto A quanto do ponto B, das polias A e B, é igual. A gente pode escrever, a gente sabe que a velocidade, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular é dada por essa relação. V igual a ômega vezes R. Então, eu posso isolar o ômega. O ômega é V dividido por R. Então, eu fiz isso aqui, ó. VA dividido por RA, isso é o ômega A. VB dividido por RB, isso é o ômega B. Então, olha a relação entre as velocidades e os raios. Vou trocar aqui para ficar mais fácil da gente observar. Eu vou trocar aqui o RB com o VA. O RB é grande, dá uma olhada, tamanho do RB, e o RA é pequeno. Esse numerador é grande, esse denominador é pequeno. Então, a gente tem que esse numerador também é grande e esse denominador é pequeno. Então, como o RB é maior que o RA, a velocidade do B é maior que a velocidade do A. A polia que tem o maior raio aqui, ela vai ter a maior velocidade linear. Fácil da gente entender isso. Ó, vamos pensar novamente, dar uma volta completa. Uma volta completa, o A percorreu essa distância pequenininha em um certo tempo.
E o B, em uma volta completa, percorreu essa distância muito maior, no mesmo tempo. Então, tanto A quanto B percorreram distâncias diferentes no mesmo tempo. O B percorreu uma distância maior, ou seja, ele é mais rápido. Se ele percorreu a maior distância no mesmo intervalo de tempo, ele é mais rápido. Então a frequência é igual. Se o A tem uma frequência de 10 Hz, o B tem uma frequência de 10 Hz, a velocidade angular deles é igual, o período também é igual, o tempo que cada um demora para dar uma volta completa é idêntico, mas a velocidade da B, que tem o maior raio, vai ser maior que a velocidade da A, que tem o menor raio. Exemplo, para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 cm de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel com 120 cm de diâmetro, fixa ao redor do tambor misturador. Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em quantos segundos? A pergunta do problema é o tempo que demora para o casco dar uma volta completa. Esse é o período, tá? Então, primeiro vamos acertar as unidades. A gente tem aqui o motor e o casco, que são duas engrenagens, uma menor, que aqui é a engrenagem do motor, e a outra maior, que é essa daqui, que está colocada ao redor do casco. Elas estão em contato direto uma com a outra. Então, a condição é que elas tenham a mesma velocidade linear para que não desgaste esses dentes, né? Para que não derrape. Vamos acertar as unidades. Ele deu para a gente aí o diâmetro do motor, o diâmetro do casco. Vamos dividir pela metade para a gente ter o raio. A gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Então, do motor, se o diâmetro do eixo do motor, ali, da engrenagem do motor, é 8 centímetros, o raio é 4. Para o casco, se o diâmetro é 120, o raio vai ser 60. Então, a condição de não escorregamento para o motor do casco, duas polias em contato direto um com o outro, é que a velocidade linear seja igual. Então, a velocidade linear do motor tem que ser igual à velocidade linear do casco. Para o motor, eu vou escrever 2πr vezes f, porque a gente sabe a frequência do motor, que é 3 Hz, por isso que eu vou colocar 2πr vezes f, eu sei a frequência. Agora, para o casco, eu vou escrever 2πr dividido pelo período, porque a pergunta é o período do casco. Olha lá. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em quantos segundos? Tempo de um giro completo, tempo de uma volta completa é o período, por isso que eu vou escrever essa equação. Então, a velocidade linear a gente pode escrever por essas duas equações, elas são equivalentes, uma depende da frequência, a outra depende do período. Como para o motor eu tenho a frequência, eu fiz essa. Como para o casco eu quero o período, eu fiz essa. A gente pode cancelar período, 2π aqui, né? 2π aparece dos dois lados, a gente pode cancelar, colocando os valores. O raio do motor 4 centímetros, frequência do motor 3 Hz, o raio do casco 60 centímetros, então aqui dá 12, a gente troca de posição, passa o t multiplicando 12 dividindo, 60 dividido por 12, esse é o tempo que o casco demora para dar uma volta completa, 5 segundos, letra B. Mais uma questão para encerrar. Em uma bicicleta, o ciclista pedala na coroa e o movimento é transmitido à catraca pela corrente. A frequência de giro da catraca é igual à da roda. A catraca e a roda elas estão ligadas pelo mesmo eixo, então a frequência é igual da catraca e da roda. A velocidade angular da catraca e da roda é igual. Coroa e catraca elas estão ligadas por uma corrente, então o que é igual aqui para catraca e para coroa é a velocidade linear, que elas estão ligadas por uma corrente. Supondo que os diâmetros da coroa, catraca e roda iguais a 15, 5 e 60, a velocidade dessa bicicleta em metros por segundo, quando o ciclista gira a coroa com 80 rotações por minuto, tem módulo em metros por segundo de quanto aproximadamente? Então vamos acertar primeiro as unidades. Vamos lá. Ele deu o diâmetro da coroa, da catraca e da roda. A gente divide por 2 para ter o raio. O raio da coroa vai ser 15, que é o diâmetro, dividido por 2, 7,5.
O raio da catraca é o diâmetro da catraca, 5 dividido por 2, 2,5. E o raio da roda, 60 centímetros dividido por 2, 30 centímetros. Então, vamos transformar também a frequência aqui da coroa que ele deu em RPM, 80 rotações por minuto. Eu dividi por 60 e passei para Hertz. Então, 80 dividido por 60, 4/3 de Hertz. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a relação entre a coroa e a catraca. São duas polias ligadas por uma mesma corrente. Elas têm a mesma velocidade linear. Isso é importantíssimo. A velocidade linear na superfície da coroa é igual à velocidade linear na superfície da catraca. Escreve 2πrf para coroa, 2πrf para catraca. Você pode cancelar o 2π, coloca os valores. Raio da coroa, a gente achou, 7,5, está aqui. Frequência da coroa, está aqui, 4/3. Eu transformei de RPM para Hertz dividindo por 60. Raio da catraca, 2,5. Vamos achar a frequência da catraca primeiro. Então, fazendo as contas, a gente vai achar aqui 4 Hz. Essa é a frequência da catraca. Bom, a frequência da catraca é igual à frequência da roda. O enunciado já falou isso. E a gente sabe porque eles estão ligados pelo mesmo eixo. Então, se a catraca dá uma volta completa, a roda dá uma volta completa no mesmo tempo. Elas têm a mesma frequência. A frequência da catraca é igual à frequência da roda, que é 4 Hz. 4 Hz é 4 voltas por segundo. Tanto a catraca quanto a roda dão 4 voltas a cada segundo. Então vamos agora para a roda. A gente quer saber a velocidade da bicicleta. A velocidade em um ponto na superfície da roda, no pneu aqui, é a velocidade da bicicleta. Então vamos fazer para a roda 2πrf para a gente achar a velocidade da roda, que é a velocidade da bicicleta. O raio da roda é 30 centímetros, mas como o problema está querendo a velocidade em metros por segundo, eu vou transformar aqui para metros. 30 centímetros é 0,3 metros. É só dividir por 100. Então, vou colocar aqui o raio da roda em 100 metros para a gente achar a velocidade em metros por segundo. Ele não deu o valor de π. Vamos colocar 3,14. O raio, então, 30 centímetros, que eu passei para metros. E a frequência da roda é igual à frequência da catraca, 4 Hz. Fazendo os cálculos, a gente tem 7,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade na superfície da roda, que é a velocidade da bicicleta. Dentre as alternativas, é mais próximo de 7 metros por segundo, alternativa B.